Beleza, pessoal, boa noite. Hoje, dia 9 de outubro, estamos nessa preparação aqui para o concurso, né? Os concursos, na verdade, nós temos 2 concursos em aberto aí no estado do Espírito Santo, a Prefeitura de Cariacica e a Prefeitura de Piúma, né? Onde está tendo essa preparação. Eu sou professor de matemática, professor Fábio, quero estar auxiliando vocês nessa jornada. Pessoal de Cariacica, né? A banca, salvo engano, a banca era uma banca antiga, né? E aí agora IGE, salvo engano, né? A banca. E o pessoal aí de Piúma, tá? A banca é a IDCAP, banca muito conhecida aí, principalmente nessa região sudeste, né? E acredito que é uma banca conhecida, e quando a gente conhece a banca, a gente vai tendo né, uma experiência melhor com ela. E DESC, né? Na verdade, DESC é a banca aí de Cariacica, beleza? Então vamos lá. Pessoal, quem não me segue, tá? No Instagram ou no YouTube, tá? Esse é o meu link, é só você ir lá no @prof. Fábio Silva, tá? E aí esse vai ser aí o meu Instagram e também o meu YouTube, né? Tem várias aulas lá no YouTube, aulas que podem ajudá-los, né, nesse processo aí de concurso público, né, onde muitos de vocês com certeza estão passando por esse processo. Esse aqui é o link do canal, tá? Então, fiquem à vontade aí para participar, tranquilo? Vamos lá, então, queridos. Eu trouxe para vocês hoje algumas questões, e aí essas questões aí são questões da qual, né, essas bancas, elas passaram aí durante esse processo, já tem um tempo, questões que são atuais, tá? Questões antigas também. Pessoal, conforme eu vou falando, tá? E aí eu vou falando para vocês a questão, e aí na questão eu falo qual o conteúdo. Olha só. A questão fala o seguinte, queridos. Jonas, Pedro e Igor estão frequentando, né, a mesma academia. Jonas vai de 2 em 2 dias, Pedro de 3 em 3 dias e Igor de 5 em 5 dias. Se eles treinarem juntos, em quantos dias se encontrarão na academia novamente? Pessoal, aqui se trata de uma questão, tá, de MMC. E o que é MMC? MMC a gente chama de mínimo múltiplo comum. E aí a gente precisa fazer uma interpretação dessa questão, uma questão bem tranquila, uma questão bem fácil, tá? E aí quando a gente fala de múltiplos, a gente precisa entender que múltiplos eles são o quê? São infinitos, tá? Então, quando fala de múltiplos, múltiplos são infinitos. E aí, assim, como são 3, vou perceber aqui o seguinte, ó. O nosso amigo Jonas, ele vai o quê? A cada 2 dias, né? O nosso amigo Pedro, ele vai a cada 3 dias. O nosso amigo Igor, ele vai a cada 5 dias. Então, é como se nós pegássemos aqui, ó, os múltiplos 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. 3, 6, 9, né, 12 e assim por diante. E aí o 5, ele vai de 5 em 5 dias, então 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Beleza. Aí a gente tem uma regra na matemática que a gente chama de MMC. Como é que eu faço isso? Eu pego esses valores, que é 2, que é 3 e 5. E o que eu faço, queridos? Eu vou fazer exatamente o que nós chamamos, né, de simplificação em números primos. E aí, para começar, a gente precisa entender que números primos são o quê? São números que são divisíveis por ele mesmo e por 1, tá? Então, são números que são divisíveis por ele mesmo e por 1. Então, esses são os números primos. E aí, assim, o que é simplificar? É dividirmos. Eu vou dividir aqui o 2. 2 dividido para 2 vai dar 1. 3 não dá para dividir. 5 não dá para dividir. Eu vou dividir o 3. 3 dividido para 3 dá 1. 5 não dá para dividir. E aí eu tenho 1, 1 e 5. Aliás, 5, 5 e 1, perdão. Então, o que eu faço aqui? Olha só, nesse caso, deixa eu só apagar aqui que fica mais fácil. Nesse caso, querido, 5 dividido para 5 dá 1. O que é o MMC? Eu vou pegar todos esses valores e vou multiplicar. Então, 2 vezes 3 dá 6, e 6 vezes 5 dá 30. Então, eles vão se encontrar 30 dias. A nossa resposta é a letra B. Beleza? Letra B. Maravilha. Olha só, se nós fôssemos continuar aqui, ó, nós teríamos 10, 12, 14, 16, 18, até chegar ao 30.
tá? Porque o MMC, como o próprio nome diz, é o mínimo múltiplo comum. E o que é o mínimo múltiplo comum? É o valor, tá? Que vai ser comum para eles três, que nesse caso aqui, quais são eles três? Vai ser o 2, o 3 e o 5. Tranquilo? O que vocês acharam da questão? Foi tranquila? Né? Essa banca aqui é a banca IDCAP, tá? E, nesse caso, através dessa resolução, dessa maneira a gente consegue aí, né, responder. Marinete, olha só, a outra forma que seria era nós continuássemos com os múltiplos, tá? No caso do 2, aí ficaria 10, 12, 14, 16, 18, né? Aí no caso do 3, ficaria 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, e 20, 25 e 30. Então, chegaria um momento, tá, em que você encontraria o 30 para os três números. Aí ficaria exatamente, né, essa outra maneira. As únicas maneiras que a gente tem. Aqui, assim, os números são pequenos, tá tranquilo. Mas esse método, ele vai ajudar de que maneira? Se fossem números grandes, né? Então, fica mais fácil você fazer através da fatoração de números primos. Beleza, Marinete? Espero ter ajudado aí. Tranquilo. E aí, o que vocês acharam da questão? Banca IDCAP, né? Ela gosta muito de trabalhar esses conceitos bem tranquilos, e aí a gente consegue perceber, tá? Que questões fáceis também caem na prova, tá? Caem em concurso. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então, queridos. Próxima questão. E aí, essa questão aqui eu achei interessante, né? Ela é uma questão o quê? Ela é uma questão, tá, que trabalha um pouquinho de geometria, porém a IDCAP, ela gosta, principalmente a IDCAP, ela gosta de brincar um pouquinho com as unidades de medidas, e aí a gente precisa estar atento a ela, tá? A questão fala o seguinte: uma empresa que fabrica garrafas deseja criar um novo modelo, de formato cúbico. Cada aresta da garrafa cúbica medirá 10 centímetros. Qual será o volume total dessa garrafa? Pessoal, primeira coisa importante aqui, tá? Que a gente precisa entender. Quando a gente fala de cúbico, tá? Cúbico, vai relacionar cúbico ao quê? A 3, tá? Então, cúbico são 3 dimensões, ok? 3 dimensões. 3 dimensões. Todas as vezes que você falar de cúbico, você 3 dimensões. Ele disse que é a garrafa cúbica de 10 centímetros. Então, para calcular o volume, é A vezes A vezes A, que seria essa aresta. Como é igual, então vai ficar o quê? 10 vezes 10 vezes 10. Tá? São iguais, que dá quanto? Que dá 1.000. E aí seria o quê, queridos? 1.000 centímetros cúbicos. Beleza. A banca gosta muito de fazer isso, tá? Gosta muito de brincar dessa maneira. E aí, quando ele diz 1.000 centímetros cúbicos, nós vamos olhar para as opções, é uma questão fácil, mas a gente precisa estar atento a ela, porque a gente vai olhar para a questão, tá? E aí nós não vamos encontrar nenhuma resposta. 1.000 centímetros cúbicos, nós não temos uma resposta para ela. Porém, o que a IDCAP gosta de fazer? E aí, né, te aconselho a prestar atenção nesses detalhes. A IDCAP, ela gosta, tá, de confundir os candidatos, principalmente nas unidades de medidas, que é nesse caso aqui. E aí, assim, 1.000 centímetros cúbicos corresponde a quantos litros? Pessoal, 1 litro corresponde a 1.000 centímetros, tá? Então, a 1.000 litros. 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, basta eu dividir isso daqui por 1.000. E quando eu divido 1.000 por 1.000, eu vou ter o quê? Exatamente 1. Só que vai ser o quê? 1 litro, tá? E a nossa resposta é a letra E. Tomar muito, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado mesmo, que a banca gosta de fazer esse tipo de situação. Beleza? E aí, o que vocês acharam? Foi tranquilo? Foi de boa? Então, aí a gente percebe que esse tipo de questão, tá? Esse tipo de questão aí, a gente precisa tomar cuidado aí com esses detalhes, né? Para que, assim, às vezes a gente faz o cálculo correto, mas na hora, né, de fazer a conversão, a gente pode se confundir um pouquinho. Will, alguma pergunta? Alguma crítica? Tá gostando? Não tá gostando? Né? Se puderem aí dar o feedback, muito agradecido, né? A gente não é a mesma experiência da aula online. Eu gosto muito da aula síncrona, né? Eu gosto, tem as gravações, mas eu gosto mais síncrona porque, caso tenha alguma dúvida, né, é melhor perguntar agora.
Valéria, então, ela é difícil, mas no sentido da conversão, né? Na verdade, a pegadinha dela, né? Assim, ela é uma questão tranquila, mas na hora do entendimento, porque a gente não ia achar uma resposta. Mas bem tranquila, beleza? E a EDCAP, ultimamente, também está gostando muito de questões é, conceituais. Depois eu vou trazer até algumas questões para vocês aí, mais conceituais. Tranquilo? Vamos lá, então, queridos. Questão de número 3, tá? Essa questão de número 3, também da banca, né? Uma pizzaria, onde você pode montar a sua própria pizza, é possível escolher entre três tamanhos de massa, pequena, média e grande, 5 tipos de molho: tomate, pesto, Alfredo, barbecue, caseiro, 4 opções de queijo: mussarela, cheddar, parmesão, gorgonzola, e 6 ingredientes diferentes para cobertura. E aí tem as coberturas aqui, os ingredientes. Quantos tipos diferentes de pizza é possível formar, né, com um item de cada? Pessoal, aqui a gente chama de princípio multiplicativo. O que é o princípio multiplicativo? O princípio multiplicativo é um princípio, tá, no qual, como o próprio nome diz, nós vamos o quê? Nós vamos fazer a multiplicação. Então, vai haver sempre uma multiplicação. Nesse caso, a gente chama isso aqui de princípio multiplicativo. O que nós vamos fazer? Nós vamos considerar esses valores. Quais são eles? 3. E aí nós temos o 5, tá? O 4 e o 6. Pessoal, como o próprio nome vai dizer, princípio multiplicativo, tá? A gente faz o quê? Nós vamos multiplicar. Então, olha só, 3 vezes 5 dá 15. Aí, 15 vezes 4 vezes 6. 15 vezes 4 vai dar 60. 60 vezes 6 dá exatamente 360, tá? Então, a nossa resposta é a letra B, 360. Detalhe importante, tá? São 360 possibilidades de pizzas. E a questão deixa bem claro aqui, né? Que são 360 pizzas diferentes. Que nesse caso, queridos, são 360 possibilidades. Basta fazermos o quê? Basta nós multiplicarmos esses valores e, ao fazer a multiplicação, tá? Fazendo a multiplicação, a gente consegue chegar ao nosso resultado. Existe dentro desse conteúdo o que nós chamamos de tipos de agrupamento. Posteriormente, né, a gente pode ver essas questões. Posso trabalhar uma aula com vocês sobre tipos de agrupamento, que é permutação, arranjo e combinação. E aí já é uma parte diferente, mas é a mesma ideia da análise combinatória. Beleza? Tranquilo? O que vocês estão achando? Tá tranquilo? Tá suave? A prova, não me recordo agora exatamente a prova, o dia da prova, né? Mas acho que vai ser meados de novembro, dezembro. Então dá tempo de estudar, né? Eu até recomendo 2 professores excelentes, né? Que eu admiro muito esse conhecimento pedagógico, o professor Paulo, que é do Espaço Pedagógico, tá? Vocês colocam lá no YouTube, eu acredito que muitos de vocês conhecem, né? E a Pedagogia Descomplicada, com a professora Sara Filpo, né? A professora Sara Filpo é daí da região de vocês, né? E o professor Paulo aí já está aí nessa caminhada, são parceiros nossos, então conhecimentos pedagógicos, pode ir lá, né? Nesses 2 canais aí que eu tenho certeza que será sucesso. Beleza? Tranquilo? Gemina, dia 15, né? Caraca, saiu hoje o edital dos Correios e a prova também vai ser dia 15. Né? Assim, tem nada a ver, mas muitas pessoas vão fazer também Correios, né? Então vai ser um dia bem movimentado. E é federal, né? Com certeza vai ter na cidade aí, acredito que vai ter na cidade de Vitória, né? Que é a capital do estado, não sei se é alguma cidade metropolitana aí, mas hoje saiu o edital e aí a prova é dia 15 também. Mas dá tempo, tá, gente? Dá tempo de estudar, dá tempo de fazer questões. Matemática, eu costumo dizer que é fazer questões, não tem outra maneira. É fazer questões e aqui você pode errar na hora da prova. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos que vamos então, pessoal. Nós estamos aqui encaminhando para o final, são apenas 5 questões. Queridos, Marinete, eu sou de Brasília. Sou aqui de Brasília, regiãozinha aqui do Centro-Oeste. Seco mais do que tudo. Temperatura aí, não sei como é que tá. Vocês moram mais próximo do litoral aí, né? Para vocês é mais tranquilo, mas aqui é
Sou de Brasília. Pessoal, olha só. Tipo de questão que é nítido que cai em prova o tempo todo. Que é questões que envolvem, né, fração, tá? Fração, proporção, são questões aí muito recorrentes em prova. E aí, assim, tanto uma prova quanto a outra, né, tanto da IDESC e da EDCAP, são 10 questões de matemática. Para vocês terem uma ideia, não sei se alguém fez aqui, eu até perguntei, da Serra, município da Serra, tá? Foram 5 questões de raciocínio lógico matemático. E aqui não, aqui já é basicamente 10 questões de matemática. Um número muito alto, porém atende mais o edital, né? Tem mais coisa para você estudar, porém, né, a chance aí de cair questões mais de matemática é bem maior. Pessoal, Joaquim e seu irmão Júlio são pecuaristas. Juntos, os dois possuem 3.000 cabeças de gado. Mas Júlio só possui 1/5 da quantidade de Joaquim. Quantas cabeças de gado possui cada uma? Olha só, cada um deles. Pessoal, quando a gente fala de fração, eu tenho aqui, ó, 3.000 cabeças. Então, eu tenho 3.000. Primeira coisa que eu preciso entender é que um deles possui o quê? 1/5. Então, queridos, 1/5 de 3.000. Professor, como é que eu calculo isso? Muito simples. Você vai dividir pelo de baixo, vai multiplicar pelo de cima. Então, 3.000 dividido para 5, tá? 3.000 dividido para 5 vai dar exatamente 3.000 dividido para 5, 30 dividido para 5 vai dar 6, tá? Então, vai dar exatamente 600. Tá? 600, que seria exatamente aí 1/5 da quantidade de Joaquim. Eles possuem aí exatamente o quê? 3.000. Aí a questão fala o seguinte, tá? Quantas cabeças de gado possui cada um? Pessoal, a ideia principal aqui é nós pensarmos na seguinte situação, né? Nós pensarmos que um deles tem, tá? Vai ter exatamente 1/5 da quantidade de Joaquim. Então, se aqui é 600, seria 1/5 de 3.000, que seria o total, eu vou pensar da seguinte maneira. Olha só. Observe que cada um deles aqui, aliás, que 600 seria 1/5 de 3.000, né? Perceba que quando eu faço a soma desses dois, não teria nenhuma resposta aqui. Então, a questão não está dizendo que é 1/5 da quantidade, é 1/5 que um deles tem. Então, percebe comigo aqui uma situação interessante. Olha só, vou até mudar aqui, que faz mais sentido para a gente. Eu coloquei aqui como se fosse 1/5 do total, mas é 1/5 de que um deles tem. Olha só, queridos. Quando eu percebo a letra C, eu somo 2.500 mais 5.000, mais 500, vai dar o quê? 3.000, que é o total. E quando eu pego 1/5 de 2.500, 1/5 de 2.500, olha só, 2.500 dividido para 5 dá quanto? Dá 500, ok? Então, eu faço essa daqui por eliminação. E 2.500 mais 500 dá exatamente 3.000. Né? Aqui ele tentou nos confundir, colocando 50 e 60, mas aí seria uma multiplicação. Aqui seria metade, aqui seria igual, né? E aqui até por mais que desse 3.000, mas aqui daria 1/4. Então, a nossa resposta aqui, por eliminação, seria exatamente a letra C, ok? Fazendo a somatória de 5.000, de 2.500 mais 5.000, vai dar 3.000. E aí, quando eu tiro 1/5 de 2.500, eu vou ter exatamente 500, que corresponde a 1/5, né, dos gados aí que o nosso amigo Júlio tem. Beleza? Tranquilo? Perguntas? Questões boas, né? Salvo engano, foi do ano passado. Essa banca, ela costuma fazer prova aí, né, em vários lugares, principalmente na região de vocês, né? Então, tem muitas questões aí para vocês responderem. Beleza? Tranquilo? Pessoal, última questão aqui. Pois é, né, Germínia? E assim, e é muito recorrente, né, esse tipo de questão. Infelizmente, são questões aí que está sempre recorrente, e aí a gente tem que
estar atento, né? E eu costumo dizer isso aqui para vocês, né, gente? Quando a gente fala de matemática, não tem outro jeito. Você precisa, né? Você precisa de todo jeito aí fazer o treinamento. E o treinamento é o quê? O treinamento é sempre mesmo, né? Fazendo questões. Matemática não tem outro jeito para aprender. Beleza? Pessoal, última questão para a gente aqui, deixa eu colocar, que é média. Nós temos dois tipos de média. Nós temos o que nós chamamos de média simples e média ponderada. A questão fala o seguinte: Melissa está participando de um processo seletivo no qual fará 3 provas de peso, 30, 30 e 40. Se ela teve, respectivamente, 50, 62 e 49, qual foi a sua média? Como é que eu calculo média ponderada? Pessoal, média ponderada eu faço assim, ó. Eu vou pegar cada valor e vou multiplicar com o seu correspondente. Então, vai ser 50 vezes 30, mais o segundo valor, 62 vezes 30, e o terceiro valor, 49 vezes 40. Professor, embaixo. Embaixo você vai somar os pesos, tá? Qual é a soma dos pesos aqui, ó? 30 mais 30 mais 40. Isso aqui é a soma dos pesos. E aí eu faço a multiplicação primeiro, né? Que vai dar 1.500, 50 vezes 30. E aí eu vou somar 62 mais 30. Quando eu faço... Aliás, eu vou multiplicar 62 vezes 30, tá? Que vai dar 1.860. E aí eu vou multiplicar 49 vezes 40, que dá exatamente 1.960. Ó, eu fiz essa multiplicação e eu fiz essa multiplicação. Embaixo, vai dar quanto, queridos? Vai dar 100, ok? Então, 1.960 mais 1.860 mais 1.500. Nosso resultado vai ser exatamente 5.320. E ao dividir 5.320 por 100, eu tenho 2 zeros, então vou deslocar 2 vírgulas, 2 casas depois da vírgula, então o resultado vai ser exatamente 53,2. Ok? Ali está vírgula 20, mas na verdade, né, o que vale aí é 53,2. Beleza? Tranquilo? Está assim, Marinete, eu vou gravar, está gravando essa aula, e aí eu vou colocar no YouTube, tá? Então vou deixar no Drive aqui, eu aviso para vocês direitinho. Pessoal, então isso, tá? Que eu queria dizer para vocês. E aí, eu estou com um projeto, tá? São 6 aulas, com específico da banca, aí eu vou dividir, vai ser da banca de Piúma e da banca de Cariacica, né? Como eu estava projetando aí para a banca de Piúma, mas como viu Cariacica, a gente se organiza. Caso alguém tenha interesse, pode entrar nesse grupo aqui, tá? E aí, o valor tá de R$100, tá? E aí você vai ter um grupo exclusivo para isso, vou estar colocando questões. Vão ser 6 aulas, a gente vai organizar, eu posto sempre nas segundas e quartas e nos sábados pela manhã. E também aí vai ter direito a uma revisaço aí antes da prova, tá? Independente se você, né, fechar ou não, sempre que eu puder, vou estar ministrando aula para vocês também, mas eu vou mais pelo YouTube. Eu queria esse momento agora mais, né, pessoal aqui, para que vocês pudessem me conhecer, tiver alguma pergunta, né? Mas aí eu vou estar colocando sempre aulas no YouTube também, ajudando vocês nesse processo. Caso você queira participar, tá? Este é o valor, apenas R$100, pagamento via Pix, pagamento único. As aulas ficarão gravadas, material em PDF, e eu vou disponibilizar também, tá? Aulas aí, aulas síncronas também, aí seria mais a parte de conteúdo, beleza? Pode perguntar, Marinete. Boa noite, professor Fábio. Boa noite. Tudo bom? Tudo. Deixa eu perguntar, seria quantas vezes por semana? Não, aí a gente ia organizar direitinho para mais próximo da prova, mas uma vez por semana, mais ou menos. Você não acha que é pouco tempo, não? Uma vez por semana? A gente pode colocar 2 vezes, não tem problema não. Eu posso nas segundas e quartas e